O termo idoso é estigmatizante, parece sinônimo de incapacidade. Mas isto está mudando. E muito. Por isto, este programa traz o maior especialista brasileiro no segmento da construção de empreendimentos voltados para as pessoas, que apesar da idade, ainda são ativas. E mesmo aquelas que já enfrentam os problemas com a idade exigem empreendimento pensados para elas. Não dá para caracterizar uma pessoa idosa apenas por um momento cronológico da sua vida, né? Nós temos pessoas idosas com 20 anos de idade, em termos de pensamento, né? E temos adolescentes aos 80 anos de idade, né? Aliás, pessoas com diretores de empresas, né? Muitas vezes, com um pensamento de propósito, né? De sempre querer investir em outras frentes, em inovação. Mas a gente tem alguns parâmetros. Então, em países em desenvolvimento, nós adotamos aí, quer dizer, mundialmente se adota a idade de 60 anos, tá? Então, a partir dos 60 anos, aquela pessoa é considerada uma pessoa idosa. Em países já desenvolvidos, né, principalmente na Europa, Estados Unidos, Canadá, eles adotam 65 anos. Mas nós temos, por outro lado, os super aging, né, que são os super idosos, que é no Japão, são os centenários, né? Então a gente já começa a vivenciar um dilema em nível global, afinal de contas, o que é o idoso, quem é efetivamente idoso? A gente pode tabelar isso? A gente não pode tabelar, não vai ser uma idade fixa que vai te dizer se você é ou não é idoso. Acredito que em breve eu digo nos próximos 10, 15 anos, a gente não vai falar mais sobre uma moradia específica para a pessoa idosa, mas sim uma moradia em termos de design universal, que sirva para todos, né? Veja, se é bom para o idoso, vai ser bom também para uma série de outras pessoas com outras necessidades, que particularmente não precisa ser uma pessoa idosa. Primeiro ponto são portas um pouco mais largas, tá? Por que isso? Porque muitas vezes a pessoa precisa ser auxiliada por outra pessoa. Não estou nem falando de cadeira de rodas, não estou falando de andador, não estou falando de bengala, estou falando de uma simples pessoa auxiliando a locomoção ou auxiliando a se vestir, a se alimentar, né? Isso dentro da sua própria casa. O segundo ponto, os materiais de acabamento desse imóvel. Então eu posso ter, por exemplo, um piso liso, né, que favoreça quedas, né? Então eu tenho que ter um piso um pouco mais áspero, né, ou com alguma rugosidade. Porém, ele não pode ser um piso, por exemplo, com um carpê, porque o carpê ele segura demais a marcha. E aí a pessoa idosa, ela acaba, algumas pessoas idosas têm problema de marcha, de locomoção, e acaba arrastando o pé. E o pé pode prender, porque não tem esse deslizamento tão favorecido. Então, não é nem tão liso e nem tão áspero, tá? É um meio termo. E daí os pisos vinílicos, eles se prestam muito a essa função. Iluminação, por exemplo, é um outro aspecto importante, porque a partir dos 60 anos há um decréscimo da acuidade visual, natural, tanto do campo visual quanto de poder enxergar mesmo as coisas. Então eu preciso fazer alguns ajustes na temperatura das lâmpadas, de acordo com cada função. Então na cozinha eu coloco temperaturas mais altas, que daí a cor da lâmpada é mais branca. Já no quarto eu posso colocar temperaturas mais baixas, né, para ficar aquele tom mais amarelado, né? Porque eu quero, na cozinha eu quero que ele preste atenção no que ele está fazendo. No quarto eu quero que haja um momento de relaxamento. Cores das paredes, né? Então, da mesma forma, tem ambientes que eu quero estimular, tem ambientes que eu quero um relaxamento, né? Um descanso. E assim por diante. Então, é um complexo de elementos, tá, arquitetônicos e de engenharia que fazem com que esse ambiente seja mais acolhedor e mais alegrador para a pessoa idosa. O corretor, ele precisa ter algumas informações básicas, né, para trabalhar aquele projeto e explorar as vantagens daquele projeto de acordo com o seu cliente, né? Veja, é muito complicado
para que você, nesse momento, né, de contato com o cliente, você consiga explorar todas essas vantagens, né? Mas é importante que, pelo menos, tenha em mente que, se foi feito um bom projeto, esse bom projeto, normalmente ele traz grandes vantagens e benefícios para a pessoa idosa, né? Porque a arquitetura e a engenharia ela costuma colocar obstáculos, né? Escada, desníveis, bancadas em alturas inadequadas, armários muito altos, né? Então, ou muito baixos. Então, normalmente a arquitetura e a engenharia costuma colocar obstáculos. E quando a gente fala, por exemplo, de simplesmente colocar uma porta mais larga, o incorporador também se arrepia, porque ele está acostumado a colocar uma porta de 80 centímetros. Por que ele precisa colocar uma porta de 1 metro ou de 1,10 m, né? Então, tudo isso daí é custo para o incorporador. Mas quando ele percebe que esse aumento da porta deixa de ser custo e passa a ser um argumento de venda, e se o teu corretor ele consegue absorver isso, não, pera lá, a minha porta é mais larga, e isso daqui é um argumento de venda para aquela pessoa idosa, porque isso daqui agrega valor ao que ele busca. Porque nós temos aí um momento familiar muito distinto nessa fase da vida. Nós temos as pessoas que se separaram, nós temos pessoas viúvas, nós temos pessoas que nunca se casaram, que estão em busca de reconstrução familiar, ou querem fazer um downsizing, né? Eu tenho uma casa muito grande, um apartamento muito grande, só eu e minha esposa, meus filhos já estão grandes, né? Meus netos muitas vezes já estão grandes, né? Eu não preciso ter uma estrutura tão grande, eu posso ter uma estrutura menor, né? Então, esse movimento imobiliário, né, ele habitualmente acontece. Então, como que eu consigo explorar isso daí dentro de um nicho que é muito importante, porque nós temos aí uma explosão demográfica gigantesca sem estar sendo atendida, né? Então, nós temos aí algo em torno de 71% de crescimento da população idosa nos próximos 7 anos. Então, se nós não estamos preparados hoje, não estaremos preparados daqui a 7 anos para ter praticamente o dobro da população idosa que nós temos hoje. É bom ficar muito atento a este público. Eles são o futuro. Sempre. E convido você a assistir às aulas da TV Cofesse Capacitação. São aulas com temas pensados exclusivamente em você, corretor de imóveis. A avaliação minuciosa da matrícula do imóvel é de fundamental importância. O ato da venda requer uma habilidade, um talento. Agora nós falaremos sobre contrato de compra e venda de um imóvel. A ética imobiliária serve como norte para todos aqueles que trabalham nesse ramo. Saúde, sucesso e até a semana que vem. Opa, reunião com a construtora, conversar com a equipe, falar com o avaliador, visita no apartamento com clientes. Para as corretoras de imóveis do Sistema Cofesse Cresce, todo dia é seu, pois são profissionais, mães, esposas, que dia a dia já fazem valer seu cada dia. Levar proposta de exclusividade. Sistema Cofesse Cresce.